Esse é o Jornal da Alterosa, a edição regional, que começa a partir de agora com as principais notícias do sul e sudoeste de Minas Gerais. Eu começo mostrando que um homem e uma criança de 8 anos ficaram feridos após uma batida entre uma moto e uma caminhonete em Varginha. Olha só. O acidente aconteceu na rua José Luiz Maia, no bairro Centenário. Ela estava movimentada no horário de pico. A caminhonete sinalizou para virar à esquerda, mas acabou sendo atingida por uma moto que seguia no sentido à Avenida Celina Ferreira Ottoni. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto, de 27 anos, teve suspeita de fratura na clavícula e relatava dores no quadril. A passageira, uma criança de 8 anos, estava reclamando de dores nos membros inferiores. As duas vítimas receberam socorro no local e foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Bom Pastor. A Polícia Militar fez o registro do boletim de ocorrência. Que susto, hein? Meu Deus, que susto, principalmente para aquele homem com a criança. Vocês perceberam que assim que o acidente aconteceu, olha, a gente voltou a imagem, você vai ver desde o início. Tem uma moto passando, uma bicicleta, na verdade, passando ali, um carro vira lá na frente, vem uma outra bicicleta e repara, a caminhonete dá seta, vai virar quando acaba ali a moto atingindo a caminhonete. Perceba que o homem se levanta, né? Como disse o Cadu, ele reclamou de dores, mas mesmo assim ele se levanta e vai até a criança que está ali. Veja só, ele pega a criança nos braços e leva ela para a calçada. É o desespero de saber como essa criança estava, né? Meu Deus, um susto danado. Alerta para todo mundo sempre o trânsito. Importante ficar sempre atento, gente. A gente não sabe o que está acontecendo. Ali ele deu a seta, ele ia virar, ele parou, até que ele arrancou, mas ali quem estava certo ou quem não estava é um trabalho para a perícia da Polícia Civil que vai investigar a partir de agora. O motorista de um carro cochilou e causou um acidente em Santa Rita do Sapucaí. O veículo saiu da pista e capotou no trecho. Olha só. O carro foi parar às margens da BR-459 em Santa Rita do Sapucaí. Veja o impacto pelos danos no veículo. Segundo a polícia, o motorista do carro Onix, de 27 anos, contou que seguia de Pouso Alegre sentido a Santa Rita do Sapucaí quando cochilou ao volante. Ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e o carro acabou capotando. O veículo parou com as rodas para cima, fora da estrada. Apesar do susto, o motorista teve ferimentos leves. A vítima foi socorrida pela ambulância da concessionária que administra a rodovia, a EPR, e levada para o Hospital de Santa Rita do Sapucaí. Ainda de acordo com a polícia, o teste do bafômetro foi feito e deu negativo para o consumo de álcool. Olha que susto, vocês viram ali a reação da Camila, que ele parou com as rodas para cima, ali ele já tinha sido desvirado, né? Ali, olha, as pessoas já tinham desvirado o veículo, mas olha que susto, fez o teste do etilômetro, do bafômetro, conhecido bafômetro, deu negativo e ele teria cochilado ao volante. Ninguém quer que isso aconteça, né? Mas é sempre importante ficar alerta. Você vai dirigir, está com sono, tem que parar. E aí eu estou generalizando, não estou falando só desse caso não, porque a gente sabe que muita gente pega as estradas estaduais, federais do nosso estado, do nosso país. Então se você está circulando, bateu um sono, pare, cochila dentro do carro, encosta, procura um posto, procura um hotel à beira da estrada ou entre numa cidade para você ter mais segurança, mas não continue no trânsito, porque os riscos de um acidente grave, tragédias, acontecem desta forma. Um idoso de 75 anos morreu após um acidente envolvendo 3 veículos na MGC 491 em Paraguaçu. Olha só. Veja a situação da Brasília após batida com outro veículo e um caminhão. O acidente aconteceu na MGC 491 em Paraguaçu. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão contou que o idoso estava na Brasília e descia descontrolado pela rodovia. Ele não conseguiu evitar o acidente. O caminhão, que estava sem carga, ficou atravessado na pista e também acabou acertando um reboque. Uma faixa da rodovia foi interditada e o trânsito seguiu no sistema pare e siga. De acordo com a polícia, o motorista da Brasília era Luiz Lima de Oliveira, de 75 anos, morador de Paraguaçu. Ele não resistiu aos ferimentos. O idoso era conhecido na região por vender caldo de cana às margens da rodovia há mais de 20 anos. Olha que tristeza, viu? Mandar os meus sentimentos, meu carinho e respeito aos familiares dessa vítima. Olha como ficou o carro dele. Tem um detalhe, né, gente? Vocês viram ali o relato do motorista da carreta que a Brasília estava descendo desgovernada e descontrolada. Será que ele perdeu os freios?
Será que o veículo perdeu os freios quando estava ali na rodovia? Agora não sabe, porque infelizmente o motorista não está aqui para contar a versão dele, para relatar o que aconteceu. Mas a perícia da Polícia Civil esteve ali no local, vai investigar detalhe por detalhe a partir de agora, porque o inquérito foi aberto, para entender ao certo o que aconteceu, o que motivou esse acidente. A Brasília estava mesmo desgovernada e o porquê ela estava desgovernada? Será que o motorista passou mal antes do acidente? São hipóteses, né? Hipóteses são perguntas que o trabalho da perícia da Polícia Civil é esclarecer essas perguntas a partir de agora. E 2 jovens foram presos com 35 comprimidos de êxtase na BR-265 em Boa Esperança. A Polícia Militar Rodoviária estava fazendo um patrulhamento na BR-265 quando abordou um carro com placas de Boa Esperança, perto da cidade de Boa Esperança. Dentro desse veículo, os militares conseguiram apreender 35 comprimidos de êxtase. Os 2 rapazes foram presos e encaminhados à delegacia juntamente com o material que foi recolhido pelos PMs. Tá aí, obrigado, Cadu, pelas informações. Êxtase, para quem não sabe, são drogas sintéticas, né? Droga é comprimido que a pessoa usa, é uma droga forte, tá aí, ó. Esses comprimidinhos que você tá vendo aí, ó. Esses comprimidinhos que você tá vendo aí, então, são drogas, eles estavam transportando, como é droga, gente, assim como se fosse maconha, assim como se fosse crack, como se fosse cocaína, é crime. Não pode fazer o transporte e o uso dessas drogas. Então, essas 2 pessoas acabaram detidas e agora vão ter que prestar esclarecimentos para a polícia. Onde eles pegaram essa droga? Para onde estavam levando? Deles? De outras pessoas? Agora o inquérito foi aberto também para investigar esse transporte dessas drogas. Um casal que estava com uma criança em uma loja no centro de Pouso Alegre foi flagrado furtando perfumes. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Olha só. O caso foi em uma loja de cosméticos que fica no centro da cidade. Nas imagens, uma mulher aparece conversando com as funcionárias para distraí-las, enquanto um homem com uma criança nos ombros pega um perfume da prateleira e esconde em uma sacola. Logo depois, a mulher experimenta os produtos, enquanto o suspeito volta a pegar outros itens. Em cerca de 5 minutos, o casal permanece na loja e continua a ação, sem levantar as suspeitas das funcionárias. Em outro momento, a criança vai até os fundos da loja. O homem repreende a menina antes de pegar mais 2 frascos de perfumes importados. Ao todo, o prejuízo foi de mais de R$1.000. Segundo a polícia, o casal foi abordado em outra loja, após um alerta entre os comerciantes e a base comunitária. Como não houve flagrante, o caso foi repassado à Polícia Civil, que vai investigar. Segundo a PM, o casal já havia sido preso em 2019 por furtar 7 peças de picanha em um supermercado de Pouso Alegre. Ai, Deus, eu sempre comento aqui do exemplo, né? O exemplo que vem de berço, que tem que vir, obrigatoriamente, tem que vir de pais para filhos. E não é o que acontece. Não é o que acontece. Olha isso, um pai com a criança nos ombros, furtando perfumes e a mãe, isso tudo segundo a polícia, tá, gente? As imagens a gente tá vendo, mas a polícia passou essas informações. E a mãe ali conversando com a vendedora para despistar enquanto o homem está fazendo esses furtos. Aí eu fico imaginando, essa criança vai crescer, né? Ela já é grande, não é uma bebezinha de colo, ela já é grande. Mas daqui a pouco ela vai crescer, ela vai virar adolescente. E aí ela vai pesquisar a vida dos pais dela. O que ela vai encontrar, hein? Ela vai encontrar essa reportagem aqui. Ela nos ombros do pai e os 2 cometendo um crime. E um outro detalhe, segundo a polícia, não é a primeira vez. Os 2 já foram detidos em outra ocasião, também cometendo furtos. Inacreditável. Um carro foi furtado durante a madrugada em Congonhal. Olha, as imagens registraram o momento em que criminosos saem do local com o veículo branco. Você está vendo aí na sua tela. Segundo a polícia, ninguém foi preso. O caso foi registrado no bairro Santa Elisa.
4 suspeitos estão envolvidos no crime. O dono do carro registrou o boletim de ocorrência. As denúncias, gente, se você viu esse veículo, se você tem informações quem são essas pessoas, podem ser feitas no 190 ou no 181. Tá aí imagens do momento em que eles estão deixando o local. Olha, momento em que eles estão deixando o local. E se você que está aí na sua casa, se você tem... Olha, eles debruçam ali no capô do veículo, vocês viram? Se você tem algum flagrante aí na sua cidade, no seu bairro, tá aqui o nosso Alerta Zap, o nosso WhatsApp da TV Alterosa. Já registra aí no seu aparelho 99802-6646. A TV Alterosa já conta com essa parceria com você há muitos e muitos e muitos anos. Então é muito bom contar com a sua parceria. Se você tem algum flagrante, alguma reclamação, chama a gente no WhatsApp, estamos sempre à disposição para conversar com você. Um casal ficou ferido ao tentar fugir de uma blitz da lei seca em Três Pontas. Olha só. Segundo a polícia militar, esse casal estava em uma moto seguindo pela Avenida Mauro Simões quando eles perceberam a blitz de lei seca e tentaram fugir. Ainda de acordo com os militares, esse condutor dessa moto, ele teria entrado em uma rua sem pavimentação, por isso perdeu o controle ali da direção e acabou caindo no chão. Os dois tiveram ferimentos leves. A polícia, ao averiguar a motocicleta, percebeu que o pneu estava careca, a iluminação estava irregular e que esse motociclista ele não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. Ele acabou sendo preso e conduzido à delegacia e a moto foi apreendida pelos militares. Cadu, eu sempre uso uma expressão aqui que é tá tudo errado. E esse é um dos casos que tá tudo errado. Pneu careca, como vocês viram ali, tem habilitação e uma série de outros problemas. Tentou fugir, mas não teve jeito. E olha, por aqui eu sigo com as nossas notícias. O Corpo de Bombeiros resgatou uma cadela e 6 filhotes presos em um buraco no quintal de uma casa. O caso aconteceu em Aguanil. Segundo o morador que fez o chamado, uma cadela tinha se escondido em um buraco no fundo do quintal junto com os filhotes. Ele relatou que não conseguia retirar os animais sozinho, pois o local era de difícil acesso. Ao chegar na residência, os bombeiros avaliaram a situação e iniciaram o resgate. Com muito cuidado e usando equipamentos adequados, a equipe conseguiu retirar a cadela e os 6 filhotes em segurança. Na sequência, os animais foram entregues aos moradores que se comprometeram a cuidar dos cachorros. Belezinha, né? Que dó. E olha, eu sempre falo para acionar o Corpo de Bombeiros, porque esses heróis, eles são treinados e eles sabem o que estão fazendo. Eles têm equipamentos para isso. Eles entendem o que estão fazendo. Olha isso, olha o momento em que eles são resgatados, colocados no balde ali. Olha, eles sabem ao certo. Se a gente for fazer isso, a gente pode pegar onde não deve, a gente pode estragar um animalzinho desse, machucar um animal como esse, até matar sem querer. Agora, eles não. Eles sabem o que estão fazendo. Eu fico muito feliz de mostrar reportagens assim, para a gente mostrar o quanto os militares do Corpo de Bombeiros são preparados. Te mostra aqui nessa época do ano, eles no meio do mato, apagando fogo, ali colocando a própria vida em risco. Logo depois a gente mostra eles salvando a vida de inúmeras pessoas e agora também dos animais. Parabéns aos militares do Corpo de Bombeiros, verdadeiros e grandes heróis. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos trazer uma história muito bacana, viu? Uma ginasta de Poços de Caldas conquistou um grande resultado no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Os detalhes eu trago daqui a pouquinho, fica comigo. Ai, quase que não sai a palavra rítmica, quase que não sai. Saiu ritmo e quase que o mica não sai. Rítmica, palavra difícil, hein? Olha, gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí do outro lado, você que está no nosso YouTube. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela presença aqui junto comigo. Obrigado sempre, eu adoro ter você aí do outro lado, você das nossas redes sociais. Eu vou fazer o convite que eu faço todos os dias, viu? Se você puder, entra aqui, você já está no nosso YouTube, você vai procurar aqui embaixo, tem um inscreva-se, clica lá no inscreva-se e depois tem um sininho, um desenho. Clica nesse botão do sininho, sabe por quê? Você vai ativar as notificações e aí toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificação no seu celular para você não perder um segundo sequer da melhor programação
do interior de Minas Gerais, que é da TV Alterosa Sul de Minas, viu? Então você fica junto comigo, ativa o sininho e se inscreva no nosso canal e no YouTube, se você puder também, ó, no nosso Instagram, TV Alterosa Sul de Minas, tá lá, tá aqui, ó, bem aqui, ó, tô adorando isso, ó. O nosso Instagram, é só você entrar TV Alterosa Sul de Minas e acompanhar o portal de notícias para você ficar muito bem informado. Como é bom ficar bem informado, né? As pessoas estão conversando e você fala, eu sei dessa história, eu vi lá na TV Alterosa, viu? Entra lá no nosso Instagram. Vamos voltar do intervalo, bora lá. Estamos de volta na tela da TV Alterosa. Esse é o Jornal da Alterosa, edição regional desta terça-feira. Guardas civis de Guaxupé evitaram um possível feminicídio e prenderam um homem em flagrante. Vamos entender essa história. Roda o VT. A GCM foi acionada por meio de uma denúncia anônima, dizendo que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro dentro de uma casa que fica no bairro Vila Conceição. A Guarda Civil, então, foi até o local e lá encontrou esse homem que estaria transtornado no corredor da residência, tentando invadir ali a casa. Ele precisou ser contido. A mulher estava trancada, desesperada dentro dessa casa. Segundo a GCM, em conversa com essa mulher, ela teria dito que já foi ameaçada outras vezes por esse rapaz e que naquele momento ele havia não só ingerido remédios, mas também bebidas alcoólicas. E depois disso, começou a ameaçá-la de morte. O homem foi preso e conduzido à delegacia da cidade de Guaxupé. Olha, mulheres, eu sei que cada história é cada história, mas a partir do momento se você já foi ameaçada, pula fora, sai fora desse relacionamento, que o final pode ser trágico. Nesse, graças a Deus, GCM chegou em tempo e conseguiu evitar uma possível tragédia que poderia ter acontecido. Uma ginasta de Poços de Caldas conquistou um grande resultado no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. A menina, de apenas 15 anos, foi campeã na prova do arco, mostrando talento e muita dedicação. A competição aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. O evento reuniu 125 ginastas da categoria juvenil, representando diversos estados do país. A ginasta Malu Pisani, de 15 anos, foi a campeã na prova do arco, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Ela é de Poços de Caldas e fez uma apresentação segura e muito expressiva. Malu já retornou à rotina dos treinos no sul de Minas. Mais uma realização de mais um sonho para mim. Eu competi os 4 aparelhos. No aparelho arco eu consegui ser finalista. E aí eu competi o arco mais uma vez. A gente aumentou um pouco as dificuldades, colocou um pouquinho de mais valor na série. E aí, quando eu fiz a série, saiu a minha nota. Eu fui classificada em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Eu e meu treinador, a gente ficou super feliz, porque a gente dedica horas de treino aqui. A gente tem uma dedicação, uma paixão e um amor enorme. Além do primeiro lugar com o arco, a jovem ainda ficou em 5º lugar no resultado geral, entrando para a lista das 10 melhores ginastas do Brasil nessa categoria. Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de Poços de Caldas parabenizou Malu pela conquista e destacou o esforço, o talento e o orgulho que ela traz para o município. Então foi uma realização muito grande para a gente. Eu sou muito grata a todos que estavam envolvidos, mas principalmente meu treinador e meus pais que sempre fizeram isso acontecer. Bacana. Ontem nós mostramos aqui a Copa Alterosa e eu falava dos jovens envolvidos no esporte. Eu falava da importância do mundo do esporte para as crianças e para os adolescentes. E a Malu também ilustra muito isso. A importância, olha o exemplo que essa jovem está dando para tantas outras crianças e adolescentes que se inspiram nela. E, aliás, essas crianças precisam se espelhar em jovens assim. Não o que a gente está vendo aí na internet, nessas dancinhas loucas que a gente tem acompanhado. Vamos se inspirar em quem vale a pena. Vamos se inspirar em quem faz alguma coisa útil. E a Malu é uma dessas pessoas. Parabéns, Malu, e que venham mais e mais vitórias. E olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para risco de tempestade em toda a nossa região.
Esse alerta foi emitido, ele teve início hoje ao meio-dia e termina amanhã, às 10 da manhã. Então, nesse momento, estamos sobre esse alerta. Esse alerta, gente, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos intensos podem chegar de 40 a 60 quilômetros por hora e também queda de granizo. Olha aí esse alerta importante. Então, esse alerta começou hoje ao meio-dia e termina amanhã às 10 horas da manhã. Muita chuva, hein? A previsão, gente. É importante a gente falar isso, porque às vezes a gente vê, não acontece, fala, você falou que ia chover. É uma previsão que vem aí através do Instituto Nacional de Meteorologia. E por falar nisso, então, vamos ver como fica o tempo na nossa região, viu? Vamos começar por Varginha, termômetros lá no alto. O IMET emitiu esse alerta, mas no mapa ali não há essa previsão intensa de chuva. Mas essa chuva que o IMET alerta deve ser uma chuva rápida, torrencial e muito volumosa. A gente vê que em Varginha os termômetros estão lá no alto. Deve chegar a 31 graus na quarta, na quinta e no sábado. Na sexta, 30 graus. Em Poços de Caldas também, termômetros registrando temperaturas acima de 30 graus. A mesma coisa de Pouso Alegre. Passos, sempre um caso à parte, né? Termômetros acima de 35 graus. O que a gente está vendo é que nesses últimos dias aí de inverno, os termômetros estão lá no alto. Vivemos dias bem frios, muita gente torcendo para o calor chegar e agora, portanto, ele chegou. Com ele também a baixa umidade relativa do ar. Hoje chegou a 30% em Varginha. Quando o mínimo aceitável aí, né, para a gente poder ter uma boa respiração de umidade no ar, que é água no ar, é de 60%. Hoje chegou a 30% em Varginha e pelo que eu estou vendo aí, mesmo que essa chuva venha, isso não deve mudar muito esse cenário não, porque não é aquela chuva esperada que deve durar horas e trazer aquele conforto na temperatura não. Mesmo chovendo, os termômetros vão permanecer lá no alto, viu? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui. Para você de casa, muito obrigado pela companhia. A gente encerra com imagens de Varginha. Um beijo no coração, uma excelente noite e até amanhã.